prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. O nosso presidente da Brava, o Léo, falou sobre a questão da qualidade do ar, o quanto esse tema é negligenciado na sociedade, né? E aí eu venho trazer a qualidade do ar para dentro dos hospitais, né? Se nos ambientes, né, como esse, ou nas nossas casas, nos escritórios, a qualidade do ar é negligenciada, como que é a qualidade do ar nos hospitais, né? Vocês podem imaginar, né? É muito comum encontrar hospitais que também não seguem as normas técnicas de ar-condicionado, em ambientes críticos, não tem sistema de renovação de ar, né? E aí você tem um ambiente que as pessoas estão doentes, precisando de cuidados, respirar um ar de qualidade e, muitas vezes, elas saem pior, né? Ou contraem doenças dentro dos hospitais. Então, a realidade é bem difícil mesmo, né? Mas eu venho trazer aqui talvez uma forma da gente começar a trazer um pouco mais de qualidade, enfim, adicionar tecnologia, né, para conseguir resultados melhores na saúde, resultados melhores na qualidade do ar dentro desses ambientes, né? Então, a questão das infecções hospitalares, né, é uma questão bastante grave e preocupante, né? Segundo a Anvisa, 14% das internações, né, essas pessoas saem com algum tipo de infecção hospitalar, né? Quer dizer, 14%, é quase a cada 5 pessoas, uma pessoa sai com algum tipo de infecção. Isso é muito, muito, muito grave, né? Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar de algum caso, né? E, então, essa é uma realidade dura, né? E parte desse cenário, né, é devido a problemas de qualidade do ar, né? Porque, através do ar, muitos patógenos são transmitidos, né? E, por conta aí dessa negligência, né, da condição desses ambientes, esses patógenos estão circulando livre pelo ar, né? E aí essas pessoas que estão ali nas UTIs, em centros cirúrgicos, com os seus sistemas imunológicos fragilizados, né, elas acabam sendo alvos desses patógenos, né? E mesmo com protocolos rígidos de limpeza, né, mesmo com pessoal bastante treinado, né, para fazer as higienizações, né, mesmo assim, né, a gente tem aí 14% de incidência, né, de internações. Então, isso é muito grave, né? E, assim, esses protocolos existentes, né, a limpeza, desinfecção, né, elas, apesar de serem bastante eficientes, elas têm uma grande fragilidade, né, vulnerabilidade, porque os ciclos de limpeza, né, entre um ciclo e o outro, você tem aí uma janela de vulnerabilidade, de exposição, né? Então, durante a limpeza, o ambiente é higienizado, mas entre os ciclos, você tem ali um período que aquela contaminação pode circular livre pelo ambiente, né? Então, isso nos faz pensar, né, em algumas questões, né? Será que a gente não consegue algum tipo de solução que dê uma proteção contínua para esses ambientes, né? E será que a gente também não consegue desenvolver algum tipo de prevenção, né, que possa ser usada em ambientes ocupados, né? Porque a gente conhece tecnologias que conseguem fazer a higienização, mas muitas vezes precisam de um ambiente desocupado, né? E numa UTI isso é quase impossível, né? Complicadíssimo. Então, eu venho aqui e vou apresentar para vocês um estudo científico que foi publicado ano passado num jornal
numa revista científica, né, no American Journal of Infection Control, tá, que é essa publicação científica, ela é das mais respeitadas dentro do universo da CCIH, né, dos profissionais enfermeiros responsáveis pelo controle de infecção hospitalar, né, dentro dos hospitais. Tá? Referência, tá, de apresentação de estudos, protocolos de prevenção e controle desses problemas. Tá? Esse estudo ele avaliou o impacto de uma aplicação da tecnologia Active Pure em UTIs. Tá? Essa tecnologia, eu vou explicar um pouquinho melhor depois, tá? Mas ela foi instalada no sistema de ar-condicionado em 2 UTIs, em 2 hospitais americanos, e o foco foi observar a redução de alguns patógenos. Tá? Esse MRSA é o Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, tá? Que é um grande vetor de contaminação, tá? Infecção hospitalar, fungos e bactérias aeróbicas, tá? E também de fazer algum tipo de relação com as infecções hospitalares naquelas 2 UTIs. Tá? E qual foi a metodologia conduzida nesse processo? Né? Foi uma metodologia bem simples. Tá? São 2 UTIs em 2 hospitais, um em Louisiana e outro no Kentucky. A amostragem foi durante 4 meses. Então, durante esses 4 meses, foram coletados materiais de superfícies como superfícies de alto contato, como interruptores, a mesa, né, da onde ficam os enfermeiros, maçanetas, né, superfícies de alto contato, o piso dessas UTIs, tá, e também o ar, né, que circula dentro desses espaços. Tá. Nessas 2 UTIs foi instalada, né, a tecnologia Active Pure, tá, através do sistema de ar-condicionado central. Tá. Foi feita, né, uma comparação desses dados antes, lógico, né, então foi pego o mesmo período, 4 meses do ano anterior, né, foram coletados os dados de infecções hospitalares e depois foram comparados com o mesmo período no qual foi a campanha quando estava instalada a tecnologia Active Pure. E uma coisa que foi definida é que a limpeza convencional ela foi mantida, justamente para isolar o efeito da tecnologia nessas 2 UTIs. Tá? A tecnologia Active Pure é uma tecnologia americana. Ela é uma tecnologia que já existe há mais de 30 anos nos Estados Unidos. Tá? Ela foi desenvolvida dentro da NASA e aplicada na Estação Internacional Espacial. Tá? O foco era para eliminar um gás, o gás etileno, tá? Porque eles faziam estudos com plantas, né? E o sistema de renovação de ar dentro desses espaços ele é complicado, né? Então esse gás etileno ele acaba matando a própria planta, assim, sufocando a planta. E aí eles desenvolveram essa tecnologia para eliminar esse gás. E aí observaram que tinham outros efeitos, inclusive com a redução de micro-organismos. Tá? É uma tecnologia que faz a desinfecção contínua através da fotohidrólise avançada. Né? Então, o que essa tecnologia faz? Ela produz oxidantes naturais baseados em hidrogênio e oxigênio, né, através da umidade do ar. Tá? E essas moléculas elas reagem com micro-organismos e com outros poluentes no ambiente, tá? No ar e em superfícies. E ela é um detalhe importante que essa tecnologia ela foi homologada pelo FDA nos Estados Unidos e classificada como um equipamento médico de classe 2. Tá? Então, ela está bem validada. Né? Bom,
E como é que foram os resultados desse teste, né, desse período de campanha? Em superfícies, tá, a redução foi de mais de 98% do Staphylococcus aureus, né, e fungos, tá, em superfícies de alto contato. Né, nesse período, foram eliminados praticamente todos os hotspots, que eles chamam, que são os locais de maiores concentração de contaminação, né, com mais de 500 unidades formadoras de colônia por 100 centímetros quadrados. Tá? Então, todas aquelas superfícies que tinham bastante incidência de contaminação, elas foram eliminadas. Né? E o resultado foi uma alta eficácia em áreas críticas. Tá? Então, em superfícies, esses foram os resultados. Em pisos, a redução de até 99% desses mesmos patógenos. Né? E aí, assim, né, o piso, a gente, assim, o próprio pessoal da CCIH não tinha, né, essa clareza do quanto que uma contaminação no piso poderia chegar até o paciente, né, porque, enfim, né, tem uma distância, né, e tem um processo de limpeza, tal, e, enfim, então essa confirmação, né, de que o piso ele pode ser um vetor de contaminação, ela foi também um alerta, né, para a CCIHs, né, porque a própria movimentação de pessoas, o próprio movimentação de carrinhos pode fazer com que esse material seja jogado para o ar. Né? Então, daí a importância de você também ter uma proteção contínua, né, tratando essas superfícies do piso, os pisos. Né? E no ar, o resultado na Louisiana foi a redução de 72% em bactérias e 89% em fungos. Já no Kentucky, teve um problema com as amostragens, mas, mesmo assim, acompanhou a mesma tendência de redução. Né? Então, isso mostra também que, né, o ar ele também ele foi tratado de uma maneira bem eficaz. E, no final, né, foram feitos uma comparação desses resultados, né, de reduções de micro-organismos com o agregado de dados das infecções hospitalares no mesmo período. Tá? E o resultado foi que houve uma redução de 70% nas infecções hospitalares durante a campanha, né, comparado com o ano anterior. Né? Em Louisiana, tinha mais ou menos 23 infecções hospitalares no mesmo período do ano anterior, e durante a campanha esse número caiu para 7. E no Kentucky foi de 10 para 3. Né? Então, esse estudo não foi feito para fazer uma relação direta do uso da tecnologia com infecção hospitalar, até porque não é só o ar que leva a uma infecção hospitalar. Né? Você tem outros vetores que contribuem ou não para esse número, né? Porque, sei lá, você tem procedimentos invasivos, né? Uma ventilação mecânica, que isso pode levar a uma contaminação. Então, não é para fazer assim, não é que tratou o ar e esse resultado foi direto, mas você já consegue trazer aí um potencial, mostrar o potencial dessa tecnologia para, né, na contribuição de uma melhora, né, nesses indicadores. Tá? E aí, assim, quais são os pontos, né, que esse estudo fez a gente refletir? Né? Então, essa tecnologia, né, ela faz a desinfecção contínua e ela é independente da ação humana. Né? Então, uma vez que ela está instalada no sistema de ar-condicionado, né, ela produz esses oxidantes, e esses oxidantes eles são insuflados no ambiente de forma contínua, lógico, desde que o ar-condicionado esteja funcionando, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? E isso faz com que, vamos dizer, as falhas humanas, que são normais, né, elas não tenham nenhum tipo de interferência nesse processo. Então, isso na verdade, é uma camada mesmo a mais, né, uma camada superior, né, de proteção para esses ambientes. Né? Os ambientes são protegidos em tempo real, né, inclusive ambientes ocupados. Né? Durante o Covid,
apareceram várias tecnologias, né, ultravioleta para iluminar ambientes, né, mesmo o uso de peróxido de hidrogênio vaporizado, mas essas tecnologias, soluções, elas exigem que os ambientes estejam desocupados, né? Então, enfim, tem uma ação, mas uma ação com alguns limites, né? Essa tecnologia ela pode ser utilizada em ambientes ocupados. E também um terceiro ponto, que é a redução do risco de contaminação, né, sem uma sobrecarga operacional, né, porque essas equipes dentro dos hospitais já estão sobrecarregadas, né, então isso não adiciona nenhum tipo de procedimento, enfim, que possa gerar algum tipo de sobrecarga, né. E quais são as conclusões? A tecnologia Active Pure, né, reduziu significativamente a biocarga de micro-organismos nesses ambientes, né, e, como consequência, né, mostrou ali um resultado de redução de infecções hospitalares, né. Essa tecnologia ela é uma tecnologia acessível, né, então não é uma tecnologia que está assim distante da realidade, né, dos hospitais, tá? Até porque nesses tipos de ambientes, né, os equipamentos utilizados eles têm um valor muito alto, o investimento realmente é bem superior, e essa tecnologia, na verdade, ela acaba sendo um acessório ao sistema de ar-condicionado, né, que consegue trazer aí grandes benefícios, né? É uma tecnologia segura, né, escalável e validada, como falei, ela tem a validação nos Estados Unidos pelo FDA. Tá? Aqui no Brasil, a gente já trabalha com essa tecnologia também há mais de 15 anos. Né? Também temos casos em aplicações em hospitais, escritórios comerciais, indústrias. Né? Então, tem bastante caso já de uso e colhendo esses benefícios. Né? E também é uma ferramenta importante a o crescente problema da resistência microbiana desses patógenos aos antibióticos. Né? Então, esse é um grande problema nos hospitais, porque essas superbactérias, né, estão ficando cada vez mais fortes, e muitas delas a gente já não tem mais recursos e remédios para conseguir combater. Né? Então, essa tecnologia ela acaba sendo também mais uma ferramenta para trazer essa proteção e diminuir esse risco de contaminação. Tá? Então, a EcoQuest, né? Um pouquinho da história da EcoQuest, tem mais de 15 anos, nós somos representantes oficiais dessa tecnologia no Brasil, atuamos em hospitais, indústrias, hotéis, edifícios corporativos. O nosso foco sempre foi a inovação, sustentabilidade, prevenção de riscos e compromisso com ambientes seguros, saudáveis e eficientes. E acreditamos, né, que a qualidade do ar ela é realmente essencial para a manutenção da vida, né, para o uso de espaços com segurança, né, e para o bem-estar das pessoas que ocupam esses espaços. Tá? E aí, aqui fica também uma provocação, né? Se o risco de contaminação é contínuo, né, será que essa proteção também não deveria ser? Né? A gente, ainda mais, né, em ambientes críticos, né, a gente só sente esse problema quando um parente, alguém que a gente conhece próximo, está ali, né, sofrendo. A gente acaba que se sensibilizando com esses riscos. Então, enfim, que a gente possa, como o Léo mesmo falou, como sociedade, avançar nesse tema, né, e ser cada vez mais conscientes e tomar ações, né, que possam trazer mais segurança e mais bem-estar para as pessoas nos ambientes. E é isso. Muito obrigado.